Eu queria saber quais são as posturas, então, que ajudam as mamães durante a gravidez. As posturas que você recomendaria para que essas gestantes possam fazer em casa, possam se conhecer, sentir o seu próprio corpo e que isso seja benéfico para elas e para o bebê. Sim, tem várias, né? Então, assim, na verdade, se a gente for pensar nessa fase da mulher, né, na gestação, como a gente já falou, então muda todo o eixo gravitacional dessa mulher, então ela vai ter mais dificuldade com equilíbrio, né? Os músculos muitas vezes vão ficando mais, a gente chama de frouxidão também ligamentar, então acaba acontecendo, acaba sentindo muitas dores na região da lombar, muitas vezes pinça, o ciático, né? Quadril também, por ter esse alargamento, né, da bacia, né, da região do quadril, então muitas vezes acaba sentindo dor também nos quadris. Então no yoga a gente tem muitos asanas, muitos exercícios que vão trabalhar essa abertura de quadril, vão trabalhar o alongamento, né, então alongamento das pernas, da coluna. A gente também trabalha muito a questão da mobilidade da coluna, né, no yoga. Então a gente tem muitos asanas de flexão, de extensão, só lembrando, né, que extensão não em decúbito ventral, não. São aqueles que vão para frente, o corpo vai para frente, o corpo vai para trás. Laterais, né, excluindo somente as torções, mas a gente consegue movimentar a coluna em todos os eixos praticamente. Ótimo. Então a questão de você ter esse trabalho de mobilidade entre as vértebras, né, vai criando toda uma lubrificação natural, né, das vértebras, da coluna, das articulações. E isso faz com que você vá... É como se você estivesse passando aquele óleozinho, né, lubrificante nas dobradiças, enfim, você vai conseguindo criar mais mobilidade. Que legal. Então, isso também acaba evitando dores, né? Então, eu acho que... Acaba sendo preventivo? Acaba sendo preventivo, Ótimo. exatamente. Você não acumula ali... Porque muitas vezes quando a gente deixa de se movimentar, a gente deixa de fazer os movimentos naturais do dia a dia, ou de se alongar, eu acredito que a gente vai acumulando, né? Sim. Essa falta de flexibilidade, essa falta de mobilidade prejudica. Sim. Então, se manter minimamente ativo é uma forma de prevenir também futuras dores, tensões. Sim, não só na gestação, né? Na gestação, principalmente porque é muitas mudanças, como a gente falou, no corpo físico, né? Mas quanto mais movimento a gente criar nas articulações, nos músculos, a gente cria um corpo mais flexível e também previne um monte de lesões, um monte de dores que possam vir a acontecer. E uma postura que eu usei das 2 vezes que eu estive grávida foi a Malasana, que é o cócoras, a gente poderia traduzir assim. Sim. E aí eu colocava os cotovelos assim, pressionando os joelhos e ficava ali um tempo. Pode ser que seja um pouco desafiador no começo, né? Sim. Mas essa é uma postura que ajuda muito, inclusive nos estágios mais avançados da gravidez, para o bebê descer, encaixar. Como que você poderia explicar isso pra gente? Sim, é uma postura que ela trabalha muito a abertura pélvica, né? Então, como a gente, né, na gestação a gente visa essa abertura pélvica, preparando já um futuro parto, né, vaginal, enfim. Então a gente cria essa abertura nessa região, facilitando, né, a saída do bebê. E também porque nessa posição a gente acaba trabalhando mais a musculatura do assoalho pélvico. Então é uma musculatura super importante de ser trabalhada, inclusive no yoga a gente trabalha muito com as respirações, com os pranayamas, né? Sim. É uma musculatura que acaba sendo muito trabalhada e é super importante até para o trabalho do pós-parto, né? Então é uma musculatura que acaba, no período do parto, se você não tem um preparo, né, dessa musculatura, no pós-parto pode acontecer alguns problemas de laceração, enfim, ou de fraqueza muscular pós-parto. Então, se a gente previne, trabalhando o fortalecimento dessa musculatura antes, né, durante a gestação, no pós-parto a gente também vai ter esse benefício. Ótimo. E muitas mulheres relatam até incontinência urinária, né? Sim. Então, trabalhar esse assoalho pélvico é muito benéfico. E nem sempre se fala sobre isso, né? Mas é mais comum do que às vezes a gente imagina. Sim. Então, naturalmente, na prática de yoga, com as respirações e as práticas físicas, você vai trabalhar a contração e o relaxamento desse assoalho pélvico. Isso é muito importante, até para a nossa saúde íntima, né? Para a saúde íntima da mulher. Então, é muito válido que a gente leve isso em consideração com as práticas, que é um benefício durante a gravidez
e inclusive para a vida toda, até Sim. porque o envelhecimento vai fazer com que isso tudo aconteça naturalmente, mas trabalhando desde já, a gente consegue mais uma vez prevenir. Sim, exatamente, porque se você for pensar, o assoalho pélvico é um grupo de músculos também, né? Então, se a gente não trabalha esse músculo, ele vai enfraquecendo, né? E um dos efeitos quando ele está enfraquecido é justamente a incontinência urinária. É um músculo, é uma rede de músculos, né, que vai começando a ceder se a gente não trabalhar o fortalecimento dele. Então, ele cedendo, os órgãos também abdominais acabam cedendo junto. Então, acaba tendo esses efeitos, né? Ai, como é bom conversar com você, Nath. É legal a gente ter essa visão, né, de alguém que já viveu, mas também ao lado como professora, porque eu imagino Sim. que nas aulas e em contato com vários tipos de pessoa, porque o yoga é para todos, né, gente? Então, com vários tipos de pessoas, em várias fases da vida, você consiga também trazer ainda mais essa bagagem pra gente no nosso papo. Sim. Mas vamos para a nossa próxima pergunta. Durante a gravidez, as mamães sentem muitas dores nas costas. Alguém por aí? Sente, né? Eu sentia bastante dor na lombar. O yoga pode ajudar nessa questão? Sim. Então, como eu falei, né, a gente trabalha muito a questão do alongamento. Então, principalmente mulheres que já têm aquela hiperlordose, que é quando a coluna ela fica, né, como se o bumbum tivesse mais arrebitado, só para o pessoal entender. Com a gestação, isso aumenta. Essa curvatura da lombar aumenta ainda mais, né? Então, se você for pensar, a barriga vai se projetando para frente, vai trazendo tudo para frente mesmo, inclusive a lombar. Então, mais uma vez, exercícios de mobilidade, onde você trabalha esse enrolamento, né? Por exemplo, a gente faz muito isso no gato, na ponte, né? Que a gente trabalha esse movimentar, esse desenrolar da coluna, e vai dar um conforto muito grande. Alivia muito, porque justamente você tira a coluna daquela postura, né, da hiperlordose, e você encaixa ela, né? Você vai fazendo esse massageamento da coluna, às vezes, como por exemplo na ponte, né, que a gente faz, vai descendo vértebra por vértebra. Então, é normal sentir esse relaxamento, esse conforto, né? Ajuda muito. E sabe o que, gente? Quando a gente pratica e a gente vai tendo essas liberações, a gente vai relaxando, tudo isso acaba passando para o bebê também. Então, o que a gente sente acaba chegando lá. Muitas vezes você vai liberar hormônios bons, hormônios do bem-estar durante uma prática de yoga. E eles vão chegar até o seu bebê. Então, é importante a gente lembrar disso, que o benefício não é só físico, mas é fisiológico. Sim. Seus órgãos estão sendo massageados lá dentro. Quando você alonga no yoga, você está abrindo espaço para esse bebê também ter mais espaço no ventre. Então é muito bonito como está tudo conectado e o benefício está ali para todos mesmo. Sim, com certeza. Fora os alongamentos em si, que a gente trabalha, o fortalecimento também, a gente não pode deixar de falar, né? Então no yoga tem vários asanas que fortalecem os membros inferiores, que são muito importantes até para o trabalho de parto, né? Muitas vezes demora horas, então é importante ter um corpo preparado para isso. E o próprio fortalecimento da região do abdômen, do core, né? Porque, como eu falei, com todas essas mudanças de posicionamento, né, da coluna, se a gente tiver com o abdômen ainda enfraquecido, aí as dores acabam se intensificando. Então é importante trabalhar também essa questão do abdômen, do centro do corpo, né? Manter forte, para que a gente consiga passar por esse período mais saudável, com mais qualidade de vida, né? É verdade. E essa região estando fortalecida no pós-parto também ajuda bastante a voltar, porque a gente também vai estar com o bebezinho ali carregando para cima e para baixo. E muitas vezes, se a gente não tá com essa região fortalecida, a gente sobrecarrega a nossa coluna e essas dores vão se repetindo. Aí você fala, puxa vida, mas na gravidez estava doendo. E agora que eu não tô mais grávida, tá doendo também. As fases mudam, os desafios mudam, mas quando a gente consegue fazer esse trabalho com carinho, com cuidado, como a Natália disse, gente, 15 minutinhos de prática, 20 minutinhos, o que couber dentro da sua rotina, o que couber dentro dos seus dias, você vai ver que o benefício não é só momentâneo, muito pelo contrário. Você está criando um bem-estar a cada dia e a cada prática. Eu, pelo menos, vivi isso, recomendo fortemente. Espero que vocês continuem se inspirando aqui com o nosso papo. Mas acho que a gente já pode passar, então, para outra pergunta. Olha só, Nath. É verdade que alguns asanas, né, algumas posturas ajudam a mamãe a se preparar para a hora do parto, que é o caso da Balasana. Tem algumas posturas, por exemplo, o corredor, que também trabalha essa abertura pélvica, trabalha o fortalecimento das pernas,
né? Então, são vários, né? São várias posturas que vão ter essa característica de abertura pélvica, de estabilização, né? Onde a gente trabalha esse centro do corpo, e fortalecimento do corpo como um todo, né? Porque como a gente falou, no trabalho de parto, às vezes é exigido muito do corpo feminino, né? Às vezes são horas ali que você vai ficar, né, para esperar o bebê. Então, um corpo mais forte com certeza vai conseguir superar aquele momento ali com mais facilidade, né? E não só a nível das posturas, né? Mas o yoga, como trabalha o nosso corpo como um todo, o nível energético e nível mental também, também acaba nos preparando para o parto de uma forma melhor mentalmente, né? Porque é um momento que mistura muitas inseguranças, medo, né? Medo da dor, medo do desconhecido. Sim. Então, eu acho que quanto mais preparo, né, a gente tiver, o yoga dá esse suporte, né? Você consegue chegar naquele momento mais calma, mais tranquila, mais confiante, né? Então, não só no nível físico que a gente fala aqui, né? Mas principalmente no nível mental, emocional, né? Uma pessoa mais equilibrada, mais tranquila, com certeza vai lidar com as dificuldades Sim. ou com os desafios de forma muito melhor. Sim, né? E eu posso até trazer um relato para vocês. Eu me preparei muito para o parto da minha primeira filha e para o do segundo também, mas da primeira eu estava ali muito dedicada, praticando yoga todos os dias, e a gente teve uma intercorrência muito séria. Eu tive que passar por uma cesárea de emergência. A gente correu riscos e sabe o que me ajudou muito? A respiração. Então, toda a respiração que eu trabalhei no yoga, eu fiz muita visualização de que o parto dava tudo certo, mentalizações, as meditações, mas as respirações, naquele momento em que eu soube que a gente estava correndo risco, as respirações me deram muita força.